Depois de um incêndio no Hospital Justino Luz, lá em Picos, que deixou os pacientes numa situação complicada, o Tribunal de Contas do Estado fez um levantamento junto com o Ministério Público para saber qual era a situação dos hospitais no quesito segurança e autorização do Corpo de Bombeiros para funcionamento. Tem todos os equipamentos? Obedece a todos os critérios técnicos? E aí descobriu-se que 34 hospitais estão funcionando sem o alvará do Corpo de Bombeiros Militar. Eu vou ao vivo com a Nájila Fernandes, que está, aliás, no Tribunal de Contas do Estado e traz detalhes para nós sobre essa constatação. Boa tarde, Nájila. Boa tarde, Joelson. A você e a todos que estão acompanhando o Jornal do Piauí. Uma contestação divulgada e que preocupa, que chama a atenção e que preocupa. Na verdade, 36 hospitais no estado do Piauí foram auditados e 34 foram encontrados irregularidades. Irregularidades, algumas consideradas pequenas, mas que podem sim comprometer o bom funcionamento das unidades de saúde que prestam atendimento aqui no estado. Essa auditoria foi realizada e, na verdade, o Tribunal de Contas do Piauí, ele faz esse acompanhamento regular. Irregularidades que a gente vai, inclusive, ouvir já na fala do presidente do TCE, que já foram registradas em 2019. Desde esse acompanhamento que é feito pelo Tribunal de Contas e agora com esse resultado da auditoria que traz aí essas irregularidades em 34 unidades de saúde, mostra que de lá para cá não foram feitas as melhorias necessárias e exigidas pelos órgãos competentes. Como você já citou, a gente está aqui agora no Tribunal de Contas do Estado do Piauí e agora há pouco eu conversei com o presidente Kennedy Barros, ele deu inclusive exemplo das irregularidades que foram encontradas nesse levantamento que foi feito pelo órgão e fala inclusive do trabalho que é feito de forma constante, de forma regular, de forma que fiscaliza o trabalho realizado nessas unidades que presta um serviço essencial para a população. Vamos ouvir o que o presidente Kennedy Barros falou com a gente. Existe um acompanhamento do tribunal, o tribunal inverteu sua forma de atuação e hoje o tribunal acompanha a política pública, ou seja, como o assunto aqui é saúde, o tribunal vai monitorando os hospitais, as unidades mistas, no sentido de enxergar se as coisas estão andando bem. Então, ainda no ano passado, no mês de maio do ano passado, neste trabalho de monitoramento, o tribunal visitou 34 hospitais. Desses hospitais visitados, apareceram muitas falhas de pequena monta, mas que comprometem o bom funcionamento. Tipo, inexistência de extintor de corpo bombeiro, extintores vencidos quando existentes, ausência de medicamento, ausência de médicos durante as visitas, ausência de banheiros para deficientes, ausência de podemos dizer assim, de profissional competente na área farmacêutica para acompanhar a farmácia. Enfim, as falhas são múltiplas, rampa de acesso para a pessoa deficiência, são múltiplas pequenas falhas que atrapalham o dia a dia da gestão. O tribunal continua monitorando. Muito em breve vai de novo voltar para saber daqueles achados o que fora corrigido. Tá aí então. Tribunal de Contas do Estado de olho no funcionamento dessas unidades. E você citou agora há pouco, no dia 15 de janeiro foi registrado um incêndio em uma área do Hospital Justino Luz, na cidade de Picos, que chamou ainda mais a atenção para essas irregularidades já constatadas. Eu tenho aqui alguns dados referentes a esse levantamento, Joelson. No total, 93,33% dos hospitais estaduais não possuem alvará válido pelo Corpo de Bombeiros do Estado. 26,7% instituiu, pelo menos tinham durante a fiscalização, essa vistoria que foi feita pelo Tribunal de Contas. Só que esses 26,7% que têm ou que tinham extintor estavam vencidos e apenas 10% dessas unidades, durante o levantamento, tinham sim extintor de incêndio que
durante a vistoria, foram considerados em excelentes condições, em condições de uso. A gente também ouviu, agora pela manhã, o diretor de Fiscalização de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do Estado, o Gilson Araújo, que ele falou para a gente como é que funciona esse levantamento, uma fala mais técnica, e explicou também o que os órgãos competentes no Estado precisam fazer a partir de então. Você também citou que o Ministério Público, inclusive, fomentou um diálogo entre o TCE e os órgãos competentes, como Secretaria de Estado, por exemplo, o Governo de Estado. A gente vai escutar agora o que disse o diretor de Fiscalização de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do Piauí. O tribunal ele tem feito, por meio de fiscalizações ordenadas, visitas em loco aos hospitais. Então, desde 2019, a gente fez uma primeira auditoria, fez essa fiscalização ordenada, expediu um relatório de auditoria, que nesse relatório a gente já constatava como item essa ausência de extintores ou alvarás sem validade. A partir daí, o tribunal começou a fazer esse monitoramento, chamou o Corpo de Bombeiro, pediu para o Corpo de Bombeiro que assuma essa responsabilidade, e agora, em 2022, a gente fez um monitoramento, um acompanhamento para ver se aqueles achados lá de 2019, eles tinham sido cumpridos. O Corpo de Bombeiro ele se manifesta nos autos, nesse processo, informando que ele realizou visitas, mas grande parte ainda dos achados continuavam nos hospitais. Então, esse relatório de monitoramento, ele vai ser levado a plenário sobre a relatoria da conselheira Valtânia, e o Tribunal de Contas vai finalmente se manifestar sobre esse processo que já vem rolando desde 2019. Esse hospital de Picos, especificamente, ele recebeu visitas dos auditores desde 2019. A gente não pode concluir que o incidente que aconteceu foi decorrência da falta de um alvará, mas é um risco que se assume na inexistência ou na falta de validade desses alvarás nesses hospitais. Inclusive, Joelson, até questionava o diretor Gilson Araújo a importância desse alvará, para que as pessoas entendam de uma forma mais clara e didática. É esse alvará com validade, que vai atestar que aquela unidade, no caso de saúde, mas também a gente pode pegar como exemplo qualquer uma outra empresa que contém esse alvará, ele que atesta as condições, no caso de estrutura, de segurança, para que aquele estabelecimento possa funcionar em caso de algum incidente, como esse que aconteceu no Hospital Justino Luz, no dia 15 de janeiro. Se acontecer, por exemplo, um incêndio, o hospital, a empresa, aquela unidade, aquele estabelecimento tem, por exemplo, no mínimo, extintores de incêndio válidos, apropriados, para que sejam utilizados durante um incêndio. E aí, Joelson, a gente lembra ainda que durante uma reunião do Ministério Público com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, ficou acertado que deve se reunir em até 30 dias com o Corpo de Bombeiros para cobrar o plano de ação para a realização das vistorias de regularização dos hospitais inspecionados, e que a Secretaria de Saúde do Estado vai encaminhar ao Ministério Público a comprovação das medidas adotadas para a regularização dos hospitais junto ao Corpo de Bombeiros. Já a Secretaria de Saúde afirmou que está adotando medidas para adequar os hospitais estaduais aos protocolos de prevenção de incêndio. A CESAP informou ainda que, inclusive, elaborou um manual de manutenção das edificações. Portanto, é aguardar surgirem aí os resultados por conta dessa fiscalização, desse levantamento do TCE no que diz respeito à estrutura, ao bom atendimento dessas unidades de saúde aqui no estado do Piauí. Só reforçando, 36 hospitais foram auditados e desses 34 foram apontados, nesses 34 foram registrados aí várias espécies de irregularidades, entre elas a ausência do alvará que é expedido pelo Corpo de Bombeiros do estado do Piauí. Muito bem, obrigado, Nájila. Obrigado, Nájila Fernandes, pelas informações. Direto lá do Tribunal de Contas do Estado, ficou bem claro da posição do técnico do Tribunal de Contas que há uma necessidade do laudo para a prevenção. Agora, não é causa de incêndio, tá? Não significa dizer que o incêndio aconteceu lá em Picos porque não tinha laudo. Não é isso.
que está se dizendo é que é preciso ter atitudes preventivas e alguns tipos de medidas para combate a incêndio quando necessário. Então, só para deixar claro que não é a ausência de laudo que provoca incêndios, tá? Ficou claro, acho que na fala também do técnico do Tribunal de Contas do Estado.